Web TV do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará leva ao ar a terceira edição do Jornal do CREA Ceará, com os principais fatos e eventos que marcam o dia a dia do Conselho. Veja nesta edição. A 73ª edição da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia leva a Foz do Iguaçu, no Paraná, mais de 30 mil profissionais da área tecnológica. Com mais de 30 mil obras paradas ou suspensas em todo o país, o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia defende a atuação das engenharias como vetores para a recuperação da economia do Brasil. Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil debate o assunto crise e oportunidades. E o Comitê de Desenvolvimento Nacional coloca em foco a engenharia nacional, a retomada do desenvolvimento sustentável e a situação energética brasileira. O papel das lideranças no momento de crise, a segurança de barragens e os desafios e perspectivas para o pré-sal brasileiro, assuntos que estão protagonizando as discussões do cenário das engenharias em todo o país. Especialistas cearenses mostram no Paraná uma técnica de desenvolvimento sustentável que vem ganhando espaço no setor da construção civil, o telhado verde. A terceira edição do Jornal do CREA Ceará está no ar. Mais de 3 mil profissionais da área tecnológica lotaram o espaço dedicado à 73ª edição da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná. Durante a abertura do evento, o engenheiro civil e também professor da Universidade Federal do Ceará, José Nilson Bezerra Campos, recebeu a Láurea ao Mérito, representando o CREA Ceará. E o presidente do CONFEA, engenheiro civil José Tadeu da Silva, defendeu as engenharias como vetores da retomada da economia brasileira. Cerca de 3 mil profissionais da área tecnológica se inscreveram para participar da 73ª edição da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu, no Paraná. Na cerimônia de abertura, o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, engenheiro civil José Tadeu da Silva, lembrou que esse é um momento difícil para o país em todos os setores, inclusive para a engenharia. Ele revelou que existem hoje mais de 30 mil obras abandonadas ou paralisadas no país, mas defendeu a atuação da engenharia e da agronomia como vetores da recuperação da economia brasileira. O presidente do CONFEA fez uma análise positiva dos temas que seriam abordados no encontro. A gente percebe que é um momento que todas as pessoas, as lideranças se reúnem e se encontram. E quando se encontra num país da dimensão do Brasil, né, e se encontra num único local, é um momento de rever as amizades, de aferir outros eventos passados que tivemos juntos. Enfim, é de rever e de promover um salto maior na qualidade dos nossos eventos. A SOEA, sem dúvida nenhuma, a cada ano ela tem um upgrade, aí, tem um acréscimo, né? E isso está demonstrado aqui. Mas o que mais me chama a atenção é o semblante das pessoas que eu estou aqui observando, que chegam bastante alegres, bastante contentes para iniciar essa semana. Nada com uma energia positiva como nós estamos vendo aqui. A delegação do CREA do Ceará participou da solenidade de abertura dos trabalhos e também projetou a oportunidade de um encontro muito rico em debates sobre o atual momento das engenharias no Brasil. Nós já tivemos informações aí de participação de mais de 4 mil engenheiros. Realmente é um evento que congrega uma grande parte da categoria de engenheiros, uma oportunidade para confraternização, uma oportunidade que a gente tem também de conhecer alguns trabalhos técnicos que foram selecionados. Enfim, é um momento muito importante para a categoria de engenheiros. Na abertura da 73ª edição da SOEA, o presidente do CREA do Paraná, Joel Krieger, pontuou o 9º Congresso Nacional de Profissionais, CNP, que aconteceria dentro da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu, como um evento aguardado com muita expectativa, por causa das análises que seriam feitas em torno dos marcos legais do sistema CONFEA-CREA. O presidente da Mútua, Paulo Guimarães, falou sobre a harmonia entre o conhecimento, a tecnologia e os recursos naturais. Há 72 anos,
a cada edição da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, nos reunimos para pensar, discutir e pontuar ações do sistema Confea-CREA e Mútua que podem contribuir com o desenvolvimento da sociedade do país e também ações estratégicas sobre os rumos das nossas profissões e das instituições que compõem o nosso ordenamento profissional. E como já é tradicional, além dos discursos relacionados aos temas que seriam abordados, os participantes da 73ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia assistiram à cerimônia que celebra o reconhecimento do sistema Confea-CREA a 24 profissionais de destaque nas suas áreas de atuação. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará teve como representante na Laurea ao Mérito o engenheiro civil e também professor da Universidade Federal do Ceará, José Nilson Bezerra Campos. Ele foi um dos homenageados com a medalha do Mérito. Eu sinto-me muito honrado, muito feliz pela indicação do CREA, muito agradecido ao pessoal do CREA e à minha família. Sinto-me, em época de Olimpíadas, como se tivesse ganho para a minha vida uma corrida por obstáculos. Realmente é um momento de muita felicidade. Estandes lotados e muitas palestras de relevante interesse para a área tecnológica. Temas como crise e oportunidades, a perspectiva da engenharia brasileira, o panorama econômico nacional e a situação energética brasileira e a industrialização. Assuntos que monopolizaram as discussões no início dos debates da edição de número 73 da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. Já é uma tradição. Os estandes personalizados dos CREAs dão uma dimensão da participação dos profissionais da área tecnológica nas Semanas Oficiais da Engenharia e Agronomia. E na 73ª edição em Foz do Iguaçu, no Paraná, em 2016, os estandes ficaram lotados durante todo o evento. Resultado, mais uma vez, da grande adesão dos profissionais à SOEA. Mais de 3.000 confirmaram presença e realmente prestigiaram a 73ª edição da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia. Estandes lotados, salas de palestras também. A programação de temas foi bastante diversificada e isso atraiu o público. Um tema oportuno foi abordado pelo presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, José Carlos Rodrigues Martins, que trouxe ao debate o assunto crise e oportunidades. O presidente da CEBIC fez uma apresentação da instituição. Eu vou frisar o aspecto da oportunidade. Às vezes é um chavão dizer que toda crise é uma oportunidade, mas ela é muito evidente no momento que nós vivemos, principalmente quando pensamos em tudo que tem que ser feito nesse país, né? Infelizmente, nos últimos anos, o investimento, que é o nosso business, foi relegado ao segundo plano. O Estado brasileiro, de alguma forma, inchou, além da sua capacidade de investimento, e isso acabou afetando toda a população, todas as coisas que nós temos por aí. E falou sobre a capacidade de investimentos no país. 1% do PIB do ano passado negativo foi graças, ou infelizmente, à desativação do nosso setor. Então o nosso setor é muito forte e ele é extremamente representativo, inclusive pelo formato de sua cadeia. Nós temos uma cadeia horizontal e extremamente capilarizada, que atinge todos os segmentos da economia, transportes, embalagens, produtos, em final de contas, todos eles. Então, esse gráfico demonstra a importância do nosso setor. Isso aqui demonstra o emprego.
Nós chegamos em 2014 a estarmos com 3.300.000 trabalhadores com carteira assinada na construção civil. Nós saímos de 1,3 milhões em 2003. Em 11 anos nós saímos de 1,3 para 3,3. É muita coisa. Hoje nós já estamos em 2,5, ou seja, nós estamos voltando aos níveis de 2009. Isso é uma triste notícia, mas infelizmente é a realidade que nós vivemos. Na sala do Comitê de Desenvolvimento Nacional, os profissionais discutiram temas como a engenharia nacional, a retomada do desenvolvimento sustentável e a perspectiva da engenharia brasileira, panorama econômico nacional e a situação energética brasileira e a industrialização. Os profissionais assistiram à abordagem de uma visão sobre o desenvolvimento. Dizendo que talvez a grande questão de fundo é nós começarmos pela valorização da diversidade, que é um elemento de riqueza da nossa grande nação, Brasil. Então, olharmos os biomas, olharmos as diferentes culturas, as diferentes etnias, olharmos também, desde o conhecimento tradicional, a palavra desenvolvimento, que antes era conjugada mais numa dimensão, digamos assim, do vetor econômico, hoje ela se vê diante de uma necessidade de ser conjugada frente a uma política pública mais ampla. O presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, engenheiro civil José Tadeu da Silva, falou sobre a trajetória do CONFEA a partir das entidades de classe. E todos sabem o que é entidade precursora, né? São aquelas entidades que existiam, estavam legalizadas, funcionando antes da criação dos CREAs, aí, do próprio sistema. No caso aqui da Associação de Engenheiros de Campinas, né? Que é de maio de 1933, né, Sara? O presidente está aqui. 17 de maio de 33. O sistema foi criado em dezembro de 33 com o decreto do Getúlio Vargas. E depois começou com 8 regiões. Em 66 veio a Lei 5.194, regulamentando os decretos. E já existiam também entidades de classe. Essas entidades de classe, por anteceder a criação do sistema CONFEA-CREA, ou seja, da regulamentação da profissão da engenharia, da arquitetura, da agronomia, eu falo da arquitetura porque a arquitetura foi regulamentada dentro do mesmo decreto, saiu agora em 2011. E essas entidades, a maioria delas abrigaram dentro da própria sede, principalmente os institutos de engenharia, os clubes de engenharia, abrigaram dentro da própria sede a fundação e a criação dos CREAs. Por isso, entidades precursoras. Essas precursoras também foram precursoras da nossa FEBRAE, Federação Brasileira de Associações de Engenharia. E depois a gente pode, durante a nossa conversa, falar mais da nossa FEBRAE. A FEBRAE que tem muita história e também muito acervo, criada pelo Saturnino de Brito. Essas entidades precursoras também fundaram a FEBRAE. Elas também fundaram e deram condições até para os sindicatos de engenheiros existirem. Engenheiros de todo o Brasil participaram de debates como o papel das lideranças no momento de crise e as novas regras para a exploração do pré-sal. Os temas foram colocados em foco no momento em que o país tenta superar momentos de dificuldade na área econômica. E as engenharias podem desempenhar um papel fundamental nesse contexto. A 73ª edição da SOEA, Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, este ano, registrou uma grande presença de profissionais nas discussões que foram distribuídas em todo o espaço utilizado pelo Congresso, que anualmente reúne profissionais das engenharias de todo o país. Durante as manhãs e as tardes, o público acompanhou uma grande diversidade de temáticas. Debates como, por exemplo, o papel das lideranças no momento de crise, segurança de barragens, barragens de rejeito e desafios e perspectivas para o pré-sal brasileiro. Em debate também, a revolução tecnológica e os cenários de oportunidades no Brasil. O engenheiro civil Marcondes Moreira de Araújo falou sobre o grafeno. As principais características do grafeno são alta resistência, alta flexibilidade, impermeabilidade, ele é ultra fino, ou seja, o grafeno tem uma única camada de átomos de carbono, nada existe mais fino do que o grafeno, é transparente, tem
uma alta condutividade elétrica e uma alta condutividade térmica. Parece um material milagroso, né? Com tantas características, assim, com tantos prodígios para um único material. As principais características físicas e químicas do grafeno são a alta resistência. A resistência do grafeno é 200 vezes maior do que o aço. Tem uma resistência do grafeno é equivalente ao diamante, não é? Para vocês terem uma ideia do que esse material representa. Na pauta também das discussões, a necessidade de mais engenheiros no Brasil. 7.606 agrônomos. Se eu tivesse falar para o meu amigo Rômulo, 91 meteorologistas. Na geologia, 531 geólogos. A engenharia, 67 mil. Mas existe um país, que é a Coreia do Sul, que tem 1/4 da nossa população. Em 1990, há 24 anos atrás, ela formava 80 mil engenheiros e se tornou um dos tigres asiáticos na ocasião. Só perde em patente e inovação tecnológica para a China, que tem 1 bilhão e quase 300 milhões de habitantes e forma uma quantidade violenta de engenheiros. O presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, geólogo João César de Freitas Pinheiro, fez uma análise sobre o andamento dos trabalhos da 73ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia. Nós vivemos no Brasil um momento crítico seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político. Mesmo assim, nós da Engenharia e da Agronomia estamos conseguindo fazer uma boa SOEA. Diante do nosso esforço, diante do esforço do CONFEA e de todos os CREAs, nós viemos para cá com o CONTEC, são muitos trabalhos técnicos científicos apresentados e muitas palestras sendo apresentadas que são de cunho de formulação de política pública. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma boa palestra sobre a questão das barragens brasileiras, tivemos uma palestra excelente sobre o pré-sal, o aproveitamento do petróleo do pré-sal e, de certa forma, um certo descuido com a política do petróleo. Nós devemos ter uma visão um pouco mais aprofundada do que se está fazendo nessa política do petróleo e do gás, essa questão energética, dessa questão da inanição da economia. Enfim, nós da engenharia temos a obrigação de fazer nestas SOEAs propostas para um projeto de Brasil que seja sustentável e menos dependente dos países estrangeiros. Nós somos a 9ª economia do mundo e temos que nos portar na engenharia como a 9ª economia do mundo, dando cartas em determinados setores sem que a gente entregue a nossa soberania, sem que a gente entregue a nossa autonomia. O presidente do CREA Ceará elogiou a escolha dos temas abordados por palestrantes renomados no país e também no exterior. Sem dúvida nenhuma, a retomada da economia. Nós não podemos mais sobreviver no Brasil com uma economia sem uma saída, sem um sinal de luz no final do túnel. Nós sabemos que nós temos pujança econômica, nós temos potencialidade. Ontem, por exemplo, eu fiquei muito impressionado com a potencialidade que pode nos dar o pré-sal. Enquanto os outros países não têm mais como procurar petróleo nas águas profundas, nós estamos com toda a tecnologia brasileira, que é nossa, que não foi importada, de exploração e de explotação de petróleo e gás nas águas profundas, e temos condições de transformar o Brasil num grande parque industrial, seja de indústrias tradicionais, seja de indústrias de ponta. Nós não podemos mais passar pela história sem aproveitar as ondas tecnológicas da história. Nós perdemos muitas delas. Agora, nós perdemos a do carvão mineral, nós perdemos a da eletricidade, Nós só viemos a fazer eletricidade hidrelétrica muito tempo depois.
nós perdemos a industrialização de ponta, nós precisamos retomar essa questão da industrialização de ponta e nós perdemos a industrialização tradicional também, quando nós simplesmente substituímos na indústria determinadas funções que eram feitas pelos países mais centrais da economia mundial e nós ficávamos aí com degradação ambiental, fabricando coisas que já não seriam tão importantes serem fabricadas nesses países de economia mais forte. Enfim, nós temos que assumir nosso lugar de novo na economia do mundo. Não podemos ficar a reboque dos outros países. O Grupo de Trabalho do Meio Ambiente do CREA Ceará vem promovendo palestras e mobilizando profissionais de diversas áreas das engenharias sobre o tema telhado verde, uma técnica de desenvolvimento sustentável aplicada na construção civil e que respeita o meio ambiente. O tema foi destaque numa apresentação bem concorrida na 73ª edição da SOEA. Personagens caracterizados de acordo com os costumes do estado de origem. Bom e muito importante para mostrar a diversidade cultural do Brasil. O quanto somos diferentes, mas unidos. Guloseimas também típicas de cada região, uma atração à parte na 73ª edição da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, promovida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, com apoio da Mútua Caixa de Assistência. Uma tradição que se repetiu em Foz do Iguaçu, no Paraná, para onde o CREA Ceará levou uma grande delegação de representantes. O Ceará trouxe mais de uma centena de pessoas para cá. Muitas delas para dar palestra, outras para serem moderadoras, outras para participarem de eventos promovidos pelas câmaras nacionais, de eventos promovidos pelas entidades de classe. Eu estou muito orgulhoso da nossa delegação cearense. Ela tem se suplantado a cada ano e ela tem cada vez mais apresentado seus esforços no sentido de contribuir para que a SOEA seja um sucesso. E não foi apenas no estande, caprichosamente instalado na SOEA, em Foz do Iguaçu, que o CREA Ceará chamou a atenção dos participantes da 73ª SOEA. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará também participou de mesas de debates e apresentações, como a que abordou a tecnologia que ficou conhecida como telhado verde. O Grupo de Trabalho e Meio Ambiente do CREA Ceará estruturou o 2º Encontro Nacional dos Grupos de Trabalho do Meio Ambiente para discutir especificamente o uso dessa nova tecnologia. O coordenador do GTMA no Ceará, engenheiro mecânico Ricardo Mendes, fez a abertura da apresentação. Queria registrar que em 2015, lá em Fortaleza, nós reunimos, num momento como esse, o Grupo de Trabalho de Meio Ambiente dos CREAs, e iniciamos um diálogo, trocando experiência, trocando ideia de como implementar leis e projetos dos seus estados. E a gente participou da organização desse momento de hoje, com essa legislação sobre telhado verde, que foi uma ideia que surgiu naquele momento. O Márcio está aqui representando a gente e após a apresentação a gente convidou vários representantes de grupo de trabalho de meio ambiente e a gente quer trocar ideias, não só discutir essa legislação, mas os representantes de outros grupos que criaram outras legislações e outras ações compartilhem conosco. A gente agradece a presença, existe aqui, para nós, é o 2º encontro, GTMA. O tema Telhado Verde, uma estratégia para cidades sustentáveis, foi apresentado pelo engenheiro civil Márcio Salomão Silva Rios, membro do GTMA do CREA Ceará, que fez uma reflexão à plateia sobre os ambientes construídos. A temática do telhado verde aborda tanto o perfil dos profissionais engenheiro civil, desde a questão estrutural, os engenheiros agrônomos, dentre outras engenharias. É uma realização, como o Ricardo comentou, do GTMA do CREA Ceará, com o apoio do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará, do NUTEC, da Universidade Federal do Ceará, CAL, Prefeitura Municipal de Fortaleza e GBFOR, no caso, que sou o diretor dessa empresa de consultoria, onde trabalhamos temáticas na área do ambiente construído. Bom, para iniciar esse tema, eu faço uma introdução de uma reflexão sobre o crescimento da população mundial. Atualmente,
temos cerca de mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, né? Parte dessas pessoas estão aqui conosco, né? Aqui no auditório. Então, seguramente 7,2 bilhões de pessoas, se a gente parar para refletir, estão nos ambientes construídos, né? Entre ambiente natural e ambiente construído. Seja nas escolas, nos auditórios, né? Nos refeitórios, no shopping, hospitais. Se a gente parar para refletir, boa parte do nosso tempo a gente se encontra em ambientes construídos. E de que forma esses ambientes construídos estão realmente sendo construídos? É essa reflexão que a gente traz, esse importante tema ambiental, que ele deve sim estar integrado, disseminado dentro desse importante evento, que é o maior evento da área de tecnologia do Brasil, né, o SOEA. Então, realmente, a temática ambiental é um tema que deve estar inserido de forma transversal. Então, esses ambientes construídos, se a gente parar para refletir, que é uma das grandes responsabilidades dos engenheiros, existem milhares, milhões, trilhões, enfim, inúmeros metros quadrados construídos no mundo, né? E para a construção desse volume extremamente significativo dos metros quadrados construídos, precisamos de recursos. E de onde vêm esses recursos, né? Esses recursos ele vêm de um local que é realmente o meio ambiente. Daí vem realmente esse impacto que causa o setor construtivo, e a gente deve parar para refletir de que forma a gente está projetando, executando esses ambientes. Dentre esses impactos que eu citei de forma bem global, um deles é a questão das emissões. Cerca de 30% das emissões de gases de efeito estufa vêm do cenário construtivos. Outros números alarmantes é a questão dos resíduos sólidos. Se a gente pegar os resíduos sólidos brasileiros, mais da metade do volume vem de um único setor, que é a construção civil. Então é outro número, do ponto de vista ambiental, que ele é extremamente significativo. Um outro número, para a gente entrar no tema ambiental, da questão do telhado verde, é a questão da madeira. 66% da madeira é sem manejo florestal, ele está dentro do nosso setor. Nós somos os responsáveis por esses impactos, né? Outro número ambiental significativo é a questão do consumo hídrico. 21% da água estão nas edificações. Outro número também, não menos importante, é a questão da energia. Então, daí a questão da preocupação de edifícios cada vez mais eficientes energéticos. Então, diante de tantos números negativos, a gente também tem alguns impactos, não só da unidade, que é a construção, mas sim de um sistema, né? As edificações, elas estão inseridas dentro de um contexto urbano, dentro de uma malha urbana, né? Então, analisando esse conjunto, de onde estamos, no CREA Ceará, nossa capital, Fortaleza, eu trouxe aqui para ilustrar, mas não é tão diferente do cenário brasileiro, tendo em vista que 50% da população mundial estão concentrados nos centros urbanos. Esse número ele é mais alarmante do ponto de vista do cenário brasileiro. Cerca de 80% da população brasileira estão concentrados nos centros urbanos. Daí, claro, vão surgir vários desafios, né? Um deles é a questão da arborização das áreas verdes. O ser humano ele precisa desse contato com o verde. O engenheiro civil Márcio Salomão Silva Rios também falou sobre o cenário de Fortaleza. Então, esse é um cenário que a gente mostra da nossa capital, mas, como eu falei, não é nada tão diferente do que acontece nas outras cidades. Aqui a gente mostra no primeiro cenário a cidade de Fortaleza em 1986, onde a gente tinha aí cerca de 53% do território, mais da metade com áreas verdes. E aí, com o passar do tempo, a gente observa aqui, no decorrer do gráfico, das imagens, que a área verde, que é essa área mais rachurada escura, ela está diminuindo. E o outro número está crescendo, inversamente proporcional, que é a população. Então, Fortaleza tinha 1.700.000 habitantes nesse ano. Hoje a gente aí tem mais de 2.500.000 habitantes. Então, é um número bem concentrado no centro urbano, como eu falei. A população ela vai aumentando, a área verde ela vai diminuindo, é inversamente proporcional, e isso é um alerta para nós profissionais que somos responsáveis por esses ambientes construídos, né? Então, diante desse diagnóstico atual e o cenário que se quer construir para Fortaleza 2040, é um projeto municipal
desenhando a nossa cidade, planejando para o futuro, a gente tem aqui uma projeção para 3 milhões e 100 mil habitantes daqui para Fortaleza 2040. Então, com esse incremento da população, a gente quer que as áreas verdes realmente continuem com essa supressão. Então, não. Então, o GTMA CREA Ceará, a gente parou para refletir nesse tema, que é um tema muito importante, ele deve ser disseminado nos outros grupos de trabalho, e esse é um dos nossos objetivos para introduzir e justificar esse importante tema aqui hoje. Além desses números que a gente traz, além da supressão vegetal, um outro tema importante é a questão do aquecimento. Então, as cidades realmente estão mais quentes, não tanto aqui Foz do Iguaçu, a gente vem de Fortaleza, realmente está um friozinho gostoso, né? Mas é fato que, de uma forma geral, as cidades realmente estão mais quentes, né? Estão tendo situações climáticas mais extremas, né? Mais frios e realmente mais quentes. Aqui a gente mostra um mapa de São Paulo que também não é muito diferente dos grandes centros urbanos, é a questão do efeito ilha de calor. Esse é uma outra justificativa do porquê da gente abordar o telhado verde. Então aqui a gente observa no gráfico que as regiões mais avermelhadas, aqui no centro, tem uma temperatura mais elevada, que é o centro urbano. Na periferia a gente tem uma zona mais azulada, onde a temperatura é mais amena, né? A justificativa disso realmente é uma área urbana mais densificada, mais construída, mais impermeabilizada, né? É uma área acinzentada, asfaltada, e isso é o que a gente realmente não pode continuar daqui para frente. Então essa é a nossa proposta. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e cultura. Essas palavras podem definir o que marcou a SOEA no Paraná em 2016. Na Carta de Foz do Iguaçu, profissionais da área tecnológica estabeleceram um compromisso com as diretrizes que fortalecem o setor das engenharias. A ideia é que as engenharias tenham mais participação na elaboração e execução de políticas públicas no Brasil. Música popular brasileira para abrir a solenidade de encerramento da 73ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, SOEA, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Um momento de descontração para iniciar a despedida dos cerca de 3.500 profissionais que estiveram presentes durante o evento, que se estendeu por 4 dias, com abordagem dos mais diversos temas ligados às engenharias no país. Temas diretamente relacionados à economia, acessibilidade, ao empoderamento da mulher e à sustentabilidade ambiental. O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, Joel Krieger, agradeceu a presença dos participantes e fez um balanço positivo da 73ª SOEA. Balanço altamente positivo. Tivemos mais de 3.500 participantes, uma organização planejada com quase um ano de antecedência, que acreditamos que funcionou de maneira bem positiva. Tivemos um sucesso nas palestras, temas que agradaram todos os semanistas. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e cultura. São palavras que podem definir o que marcou a SOEA no Paraná em 2016. Palavras que estão no texto final da Carta de Foz do Iguaçu, o documento que finaliza as ações das SOEAs e expressa o pensamento do sistema Confeacrea. A Carta de Foz do Iguaçu sinalizou para o compromisso com as diretrizes que fortalecem os profissionais da área tecnológica e incluem esses profissionais na execução de políticas públicas nacionais. Porque nós realizamos essa 73ª SOEA com bastante conteúdo, bastante eventos técnicos, o Contec, que apresentou vários trabalhos aí, que enriqueceu o nível da Semana Oficial da Engenharia. E também a organização que foi feita. Parabéns ao CREA Paraná, ao presidente Joel Krieger, que realmente comandou toda essa organização aqui. O CREA Paraná é um CREA exemplo e nós estamos muito contentes. Uma participação maciça, enorme, mais de 3.000 semanistas, sem dúvida nenhuma, uma grande SOEA que nós realizamos aqui. O presidente do CONFER, engenheiro civil José Tadeu da Silva, elogiou mais uma vez os trabalhos apresentados no Contec e falou sobre o incentivo dado ao Prêmio de Empreendedorismo da Mútua. O presidente nacional da Mútua Caixa de Assistência, Paulo Guimarães, falou sobre a importância do prêmio e exaltou os resultados positivos do trabalho realizado pela Mútua durante os 4 dias da 73ª SOEA. O que nós, enquanto Mútua, registramos é que tanto aqui
em Foz do Iguaçu, com o CONTEC, o Congresso Técnico Científico, e as palestras que a Mútua programou e apresentou no Espaço Mútua, na área de inovação e tecnologia e empreendedorismo, sentimos que foi muito bem aceito e muito bem avaliado. Então, o nosso resultado, nós só temos mesmo a agradecer, né, porque o evento, né, tem trazido um retorno de satisfação aos associados muito grande. Então, lógico que o ano passado, em Fortaleza, o Congresso Técnico Científico também nos possibilitou essa aproximação com os jovens e estimulando a qualificação, né? Então, essa marca tem que continuar para as outras semanas oficiais, para as futuras, que sem dúvida aí há a renovação, né, do acesso dos novos profissionais no sistema Confea, CREA e Mútua. Como manda a tradição, um dos momentos mais esperados da cerimônia foi a entrega da bandeira da SOEA das mãos do presidente do CREA Paraná às mãos do presidente do CREA do Pará, que sediará a 74ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Belém entre os dias 8 e 11 de agosto. Os representantes paraenses vieram preparados para dar as boas-vindas aos profissionais que em 2017 estarão em Belém. Belém do Pará te espera, estampavam as camisas da delegação paraense, que fez festa no palco da 73ª SOEA com música e dança tradicionais do norte do país. Bom, a SOEA, né, o maior evento da área tecnológica, que é que vocês devem receber do Pará, receber um acolhimento maravilhoso. O povo paraense de braços abertos, na porta de entrada da Amazônia, está pronto para receber todos os profissionais que estiverem participando da SOEA, e faremos uma SOEA maravilhosa, talvez bem mais forte do que essa, bem maior, e vamos contar talvez com mais gente do que nós vimos aqui no Foz do Iguaçu. Mas a gente espera que a nossa SOEA, cada ano ela vai superando uma outra. Aqui foi uma beleza, um evento maravilhoso, e lá também em Belém nós vamos fazer um evento maravilhoso e mostrar para as riquezas naturais que Belém oferece ao público que for visitar. Essa foi mais uma edição do Jornal do CREA Ceará, uma produção da Assessoria de Imprensa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Você pode participar acessando o nosso site www.creace.org.br, nossa fanpage CREACE ou nosso e-mail imprensa@creace.org.br. Até a próxima edição!